Já contamos aqui no canal Encarada algumas histórias de lutadores que saíram de condições difíceis, passaram por situações inusitadas, viram o mundo dar voltas e voltas até que enfim conseguissem alcançar o topo do esporte. Mas a trajetória desse cara é uma das mais ricas, eu não tô falando de dinheiro, eu me refiro à quantidade de fatos curiosos e interessantes que o levaram a ganhar o mundo. Hoje vamos conhecer um pouco mais da vida e carreira de um dos lutadores mais talentosos dessa geração, mas que talvez não receba o crédito merecido pelos seus feitos. Aqui eu já o chamei de cabeça de rolô, anão biônico, entre outras coisas, mas chegou a hora de conhecer de verdade a história de um dos maiores de todos os tempos. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do canal Encarado e hoje vamos conhecer a história de Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski nasceu no dia 29 de setembro de 1988 na cidade de Wollongong, localizada dentro do estado de Novo Gales do Sul, na Austrália. Volka é filho de uma mãe grega e de um pai nascido na vila de Beranci, Iugoslávia, atualmente Macedônia do Norte. Então não é à toa que ele recebeu o nome de Alexander, assim como não é à toa que seu apelido no mundo das lutas é The Great. Em português, o rei do reino grego antigo da Macedônia era conhecido como Alexandre o Grande, em inglês, Alexander the Great. A inspiração do nome do apelido de Volkanovski foi homenageada pela organização nos shorts usado pelo lutador no UFC 314. O primeiro contato do australiano foi com a luta greco-romana. Aos 12 anos de idade ele foi campeão nacional na modalidade pela segunda vez. Você pode chamá-lo de campeão australiano, mas como a Austrália nunca foi um país reconhecido como uma força no wrestling, o Volka prefere se definir como campeão nacional. Aos 14 ele virou jogador de rugby, esse sim um esporte popular na Austrália, e você me pergunta, mas como é que esse pintor de rodapé jogava rugby no meio dos grandalhões? Pois é, em 2002 o Volka era forte pra caralho, eram 97 quilos distribuídos em limitados 1,68 m de altura. Então se hoje ele é campeão peso-pena do UFC, categoria até 66 quilos, isso significa que ele precisou mudar sua vida, seus hábitos de forma inacreditável para cortar esses 30 quilos. Mas não foi tudo de uma vez. No rugby ele atuou de forma semi-profissional pelo time Warilla Gorillas e era uma espécie de front rower. O trabalho dele era correr com a bola e atravessar os seus rivais. O Alex foi eleito o cara do jogo no Super Bowl do rugby em 2011 e também já foi eleito o melhor jogador da temporada uma vez. Outro fato curioso é que durante sua carreira no rugby ele trabalhou de pedreiro para fazer dinheiro ajudando a empresa do seu pai. Ele inclusive já fez uma paródia na internet onde volta a trabalhar com os antigos companheiros na obra contando suas histórias da MMA. Enquanto cumpria seu último ano no rugby, Volka voltou a lutar greco-romano e começou a treinar outras artes marciais para perder um pouco de peso e fez algumas lutas de MMA amador pela categoria dos médios, pesando cerca de 85 quilos. Depois de vencer bem seus rivais, ele gostou da brincadeira e seguiu em frente. Foi no ano seguinte, 2012, que ele fez sua primeira luta de MMA profissional. Aos 23 anos, o Volka estreou no MMA, mas depois de 3 vitórias ele conheceu a primeira derrota. Foi nocauteado por Corey Nelson no Australian Fighting Championship e ali sua incrível sequência de vitórias e ascensão rumo ao topo começou. O Volka era tão fominha já naquela época que ele fez 4 lutas só em 2013 e 5 lutas em 2014. E em 2015 ele se aventurou no boxe e venceu uma luta de 4 rounds numa experiência única. Em 2016 o cartel do Volka já era 13-1 no MMA e nas primeiras 14 lutas ele flutuou entre 3 categorias. Ele começou a carreira como meio médio, depois atuou como peso leve e alternou com peso pena. Muito pouca gente se lembra, mas quando ele foi contratado pelo UFC, o Volka fez sua primeira luta dentro do octógono mais famoso do mundo como peso leve. Ele nocauteou Yusuke Kasuya no primeiro round. Na coletiva de imprensa pós-luta ele anunciou que voltaria de vez para os penas. Em 2017 o Volkanovski escreveu um artigo para o veículo Athlete's Voice contando que antes de receber o chamado do UFC, ele quase desistiu da carreira. Quando ele e sua mulher Emma tiveram a primeira filha, os dois moravam na casa dos pais e não tinham dinheiros e condições para se mudar. O chamado e o sucesso de Volka no UFC proporcionou a eles uma chance de vida melhor. Hoje o Volka, a mulher e suas 3 filhas vivem muito bem alocados. Absolutamente focado e esbanjando o profissionalismo, 30 quilos mais leve do que aquele vulcão pesado do rugby, o australiano emplacou 5 vitórias consecutivas no octógono até sua primeira grande vitória. No UFC 232 ele nocauteou o ex-desafiante Chad Mendes no segundo round. Mais do que isso, ele aposentou o americano, já que aquela foi a última aparição de Mendes no MMA. Na luta seguinte, Volkanovski foi convocado para enfrentar o Rei do Rio, José Aldo, dentro do Rio de Janeiro. No UFC 237, em maio de 2019, o Volka mostrou sua grandeza, ignorou a pressão sinistra da torcida brasileira, os gritos "Gil vai morrer" e venceu o Aldo via decisão do juiz para calar a Arena
da barra. Ali o Volka já tinha garantido sua posição de desafiante, mas como Frank Edgar ainda era um nome forte na divisão, ele viu o americano receber a chance primeiro e mesmo assim ele fez algo desumano. Alex foi chamado para ser o plano B da disputa de cinturão entre Holloway e Edgar no UFC 240. Acontece que a luta seria em Edmonton, Alberta, Canadá. O Volka não só aceitou o chamado, como subiu na balança e bateu o peso correto depois de 37 horas de viagem. Foram 37 horas viajando e cortando o peso durante uma saga até subir na balança para cumprir o seu papel. Como nenhum dos lutadores tiveram problemas, a luta aconteceu, Holloway defendeu o título pela terceira vez até que, enfim, a hora de Volkanovski tinha chegado. No UFC 245, depois de 8 vitórias no octógono, Volka, que tinha cabelo suficiente para meter até um moicano, venceu o Holloway via decisão do juiz e ali se tornou o campeão dos penas. Foram 4 defesas de cinturão consecutivas. Naquele histórico UFC 251 na Ilha da Luta, que eu tive o prazer de acompanhar de perto, o Volka bateu o Holloway numa revanche imediata bem parelha. Contra Ortega, ele participou de uma edição do The Ultimate Fighter, uma das mais engraçadas já produzidas, e foi nessa luta que ele mereceu o título de anão biônico depois de sobreviver a 2 finalizações absurdas encaixadas pelo americano e ainda assim vencer via decisão. No duelo contra zumbi coreano foi um passeio no parque tamanho vareio de Volka na trocação, e no UFC 276 ele venceu Holloway pela terceira vez. Meus amigos, depois de bater o Aldo dentro do Rio de Janeiro, esse cidadão venceu por 3 vezes um dos lutadores mais empolgantes da história, não é pouca coisa não. Inclusive, prova de que Volka é um lutador completo é que apesar da base de wrestling, o lutador passou boa parte da sua vida treinando trocação na Tiger Muay Thai na Tailândia. Ele é tão brabo em pé que numa dessas lutas contra o Holloway ele quebrou o recorde do UFC de chutes conectados. Foram 75 pernadas entregues a Holloway numa luta de 5 rounds. Sua outra academia mais famosa é a City Kickboxing, onde ele treina com parça Israel Adesanya e a galera da Nova Zelândia. Mas naquele momento, em 2022, o Volka já era tratado por muita gente como o potencial melhor peso-pena da história. Ele já tinha limpado a divisão dos penas, era o número 1 no ranking peso por peso e teve a ideia de subir de categoria. Antes do UFC 280, eu pude conversar com ele em Abu Dhabi sobre a posição de lutador reserva da disputa de cinturão dos leves entre Charles e Islam, que ele sabia no fundo que não cairia. Galera do mundo das lutas, falamos direto de Abu Dhabi, eu tô do lado do campeão peso-pena do UFC, Alexander Volkanovski. So Alex, thanks so much for the time. How are you doing, sir? I'm doing good. I'm doing very good. You know, just here soaking up the good weather. All that talk about Islam Makhachev and Khabib saying Charles will not appear, will not be in Abu Dhabi. Did you bite that, or it just playing games? I knew he would turn up. You know what I mean? Like, so, obviously, I said, you know, don't worry, I'll be there. But I mean, I knew Charles would turn up. Charles is a gamer. Charles is, he's happy to fight anyone, wherever. Mas a viagem não serviu só para bater o peso e garantir o cheque. Depois que Islam finalizou, Charles, Khabib explanou o plano da tropa do Daguestão de lutar pelo posto de número 1 no ranking peso por peso, e dentro do octógono os dois ficaram frente a frente. No UFC 284, Volka subiu de categoria e disputou o título dos leves contra o russo, e até hoje foi o homem que mais se aproximou de tirar o cinturão do barbudo. A derrota via decisão dentro da Austrália deixou aquele sentimento de que faltou muito, mas muito pouco para fazer a história com o segundo título do UFC. Foi a primeira derrota do australiano depois de mais de uma década só sabendo que é vitória. A performance do Volka foi tão impressionante nos leves que ele manteve a posição de número 1 no peso por peso do UFC, e Makhachev teve que aturar a segunda posição. Alex voltou então para sua categoria, defendeu o cinturão dos penas pela 5ª vez, fazendo de gato sapato Yair Rodrigues, e seguiu no topo. Mas como nem tudo nessa história são flores, o maldito do telefone tocou. This will be him now. Watch. Dana. Who? Meu Deus do céu, por que não conseguimos ter coisas boas? Que castigo foi esse que o fã de MMA recebeu nas últimas horas? Oficial, Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski, a nova luta do UFC 294. Uma buceta aberta no supercílio de Charles do Bronx a uma semana da revanche contra Islam Makhachev em Abu Dhabi fez Dana White ligar pra quem? Alexander Volkanovski. Naquela primeira vez ele tinha sido avisado com antecedência e sabia que não seria usado. Dessa vez ele pulou no avião pra Abu Dhabi com uma semana de antecedência. No UFC 294, Volka acabou nocauteado por Makhachev com uma canelada no coco seguido de socos no solo até a interrupção do árbitro. Uma cena brutal até então nova na história do australiano culminou num desabafo surpreendente, um casca-grossa da pesada, como Volka falava ali sobre os conflitos psicológicos de ficar longe da luta. It's hard for athletes, sorry. I never thought I'd struggle with it, but I mean, like, for some reason, when I wasn't fighting or in camp, I
I just do my head in. You know what I mean? I needed a fight, and then this opportunity come up, and you know, I'll be honest, I wasn't training as much as I should have, but I thought I had to, you know, I had to do it. Acontece que quem acompanha esse esporte sabe o quanto é difícil para esses caras largarem o osso. Menos de 4 meses depois do nocaute sofrido contra Islam, Volkanovski voltou à ativa no UFC 298 para encarar a promessa Ilia Topuria. O australiano acabou nocauteado no segundo round também de forma brutal. Volkanovski perdeu o trono dos penas depois de quase 5 anos no topo da categoria. Com 2 nocautes pesadíssimos consecutivos, aí sim o Volka decidiu dar um tempo para o seu corpo se recuperar e parece que isso fez bem, porque no seu retorno, rodeado de justas dúvidas no UFC 314, mais de um ano depois da queda, o Volkanovski venceu Diego Lopes numa batalha espetacular de 5 rounds, reconquistando o cinturão da categoria. Alexander Volkanovski é um dos maiores lutadores de todos os tempos e um dos mais adorados também. O seu carisma maximizado em suas aparições no seu ótimo canal no YouTube, onde ele mostra seu dia a dia, suas reações vendo lutas e propaga suas opiniões, são uma de suas maiores marcas. É o nobre caso de lutador que sabe divertir o público, levar as coisas na brincadeira e tem muito senso de humor fora do cage, mas que quando entra no octógono mais famoso do mundo, é uma máquina de MMA. O Volka chegou a 7 vitórias em disputa de cinturão no UFC. Se ele vencer a próxima luta por cinturão, ele empata com José Aldo. Ele também se tornou o primeiro homem de mais de 35 anos a reconquistar um cinturão das categorias mais leves do UFC e entrou pro seleto grupo de lutadores que perderam o título sofrendo nocautes e reconquistaram tempos depois. Nessa prateleira ele tá junto de nomes icônicos como José Aldo, Jorge St-Pierre e Israel Adesanya. É um clichê, mas é um clichê real de que quando você acredita em si, ninguém pode te parar. Everyone watching, hey, adversity is a privilege. You hear people talk about that all the time. It truly is. This moment is incredible. Izzy had a big moment here last time. I had a big moment. Shout out to Izzy. But hey, I love you all. I really appreciate you. Mas e aí, o que vocês acharam da trajetória de Alexander The Great Volkanovski? Tem que respeitar ou não? E me conta aí, qual lutador vocês gostariam de ver tendo a história contada aqui no canal Encarada? Comenta aí. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e até o próximo vídeo.